Romanos 1, de 16 a 28. Eu vou ler o versículo 21 e vou orar mais uma vez, tá bom? Versículo 21, e quero orar mais uma vez. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos nos ajuntar aqui e nesta noite ler alguns versículos da tua palavra. Obrigado pela disposição aqui dos meus irmãos de renderem culto ao Senhor. Eu quero pedir que o Senhor traga de fato essa motivação para o nosso coração, render culto ao Senhor. E queremos cultuar ao Senhor através de ler a tua palavra, ouvir a tua palavra e sermos transformados por ela. Então eu peço que o Senhor nos ajude, que a tua palavra nos incomode, que o Senhor nos conduza na tua direção através da tua palavra. Eu peço, Senhor, por mim, peço pelos meus irmãos aqui, por cada um. Peço que o Senhor nos perdoe, porque nós ainda falhamos demais. Nós ainda criamos muitas resistências ao ouvir a tua voz, a ação do teu Santo Espírito no nosso coração. Nós criamos dificuldades até por não ler a tua palavra. Então, quando lemos, não compreendemos ou não conseguimos entender o que está escrito. Então, eu peço que o Senhor nos ajude, que o teu Santo Espírito nos dê condição de ouvir do Senhor aquilo que o Senhor quer nos ensinar hoje. Eu peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos. Nós temos conversado já há algumas semanas sobre a pregação do Evangelho. Nós começamos o mês de janeiro, desde o início do mês de janeiro, falando sobre a pregação do Evangelho. E nós vimos lá na primeira semana de janeiro que o Senhor Jesus teve um olhar diferente para as pessoas deste mundo. Ele olhava para as pessoas deste mundo com a visão de Deus, um olhar transformado. E ele nos desafiou a olhar para as pessoas com este olhar. Um olhar onde você vê para as pessoas e você sabe que sem Cristo elas estão aflitas e desamparadas. E aí então o Senhor teve compaixão delas. Esse é o olhar de Jesus para as pessoas deste mundo, para as pessoas que não o conhecem, estão aflitas e desamparadas. Então essa concepção, o Senhor Jesus nos chama a olhar então para os campos e pensar sobre a pregação do Evangelho. Da mesma forma, nós vimos na semana seguinte, depois daquela, uma tarefa que o Senhor Jesus deixou. Então, ao olhar para as multidões, ele teve compaixão delas, então ele deixou para os seus discípulos uma tarefa que é: vão e façam discípulos de Jesus. Façam discípulos de todos os lugares, identificando eles com o Senhor Jesus Cristo e caminhando com o Senhor Jesus Cristo e ensinando eles a guardar todas as coisas. Então o Senhor deu essa tarefa para os seus discípulos, fazer novos discípulos de Jesus. Na semana passada nós vimos então, diante dessa tarefa, nós como discípulos temos então uma responsabilidade. Foi deixada uma responsabilidade para com os discípulos lá naquele momento ali, em Atos capítulo 1, quando o Espírito Santo vier sobre vocês, vocês receberão condições e poder e capacidade para serem minhas testemunhas, em todos os lugares, por onde for, até os confins da terra. E nós vimos um pouquinho disso no livro de Atos, que os discípulos de fato foram. Os discípulos foram testemunhas e testemunharam. E essa fidelidade nos testemunhos, no testemunho acerca da mensagem, acerca das boas novas, chegou aos confins da terra. E as pessoas não pararam, a igreja não parou, continuou sendo testemunha e chegou até aqui. Chegou até a Extrema, chegou até a sua vida. Não sei aonde você conheceu o Evangelho, mas chegou até a sua vida. E continuando nesse aspecto, da importância de se pregar o Evangelho, de se pregar as boas novas. Hoje eu queria conversar com os irmãos sobre o motivo para fazermos isso. Eu já disse lá na segunda mensagem, em Mateus, que só do Senhor mandar já seria motivo suficiente.
Só porque ele falou, vão e façam, já seria motivo de sobra. Mas eu queria olhar para esse texto e ver aqui juntos, irmãos, qual é o motivo que nos leva, então, a pregar o Evangelho, a compartilhar o Evangelho, a pensar no Evangelho e o Evangelho, de fato, modificar a nossa vida. O que é que faz isso nas nossas vidas? Nós devemos pregar o Evangelho, eu queria resumir para você, para que Deus seja adorado. Nós devemos pregar o Evangelho para que Deus seja adorado. Todo ser humano foi criado, nasceu para adorar. E Deus nos criou para adorar a Ele. O problema é que com o pecado, com a nossa vida, nós acabamos adorando tantas outras coisas e acabamos desviando a nossa atenção do Senhor, de adorá-lo. E isso é muito claro quando isso na vida dos cristãos é muito claro, que dirá quando nós olhamos para o mundo, quando nós olhamos para as pessoas que não conhecem a Deus. As pessoas que não conhecem a Deus, elas não adoram a Deus. Elas não conseguem adorar a Deus. Eu queria que nós pensássemos um pouquinho nisso, né? As pessoas podem ter as suas vidas, elas vão para lá e para cá, mas nós precisamos pensar o que é mais importante na nossa vida para poder levar isso para elas. Como é que as pessoas podem adorar a Deus? Elas precisam voltar-se para Deus. Quem é que pode adorar a Deus? Será que alguém que não conhece ao Senhor Jesus Cristo pode, de fato, verdadeiramente adorar a Deus? E aí a gente pergunta, então, quem são aqueles chamados salvos? Quem são aqueles que foram resgatados pelo Senhor? São aqueles que estavam perdidos, que reconheceram que estavam perdidos, a sua incapacidade, a sua miséria, e se entregaram, confiaram em Jesus Cristo. A partir desse momento, esses são os salvos, os crentes. E quem são, então, os incrédulos, aqueles que não são crentes? Quem são aqueles que não são filhos de Deus? Alguns textos aqui eu queria falar para os irmãos abrirem, tá bom? Eu gostaria que um irmão abrisse em Mateus 12:30. Mateus 12:30, um irmão abre, por favor. Outro irmão abre, por favor, em 2 Timóteo, capítulo 4. Versículos 3 e 4. O primeiro, Mateus 12:30, o segundo, 2 Timóteo 4, 3 e 4. Um outro irmão vai abrir para mim em 2 Coríntios, também no capítulo 4, versículos 3 e 4 também. E mais um irmão vai abrir para mim em Efésios, capítulo 2, versículos 1 e 2. Quem achou Mateus 12:30, lê para mim, por favor. Quem não está comigo está contra mim. Não existe em cima do muro, tá bom? Jesus está dizendo isso. Aquele que não está com o Senhor é inimigo dele. Tá? 2 Timóteo 4, versículos 3 e 4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para o mundo. Eles vão acreditar em qualquer mito, em qualquer coisa que não seja verdade. E ainda vão divulgar isso. São aqueles que não conhecem o Senhor. 2 Coríntios 4, 3 e 4. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandecesse a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Isso.
eles são cegos para a verdade. Eles não veem, eles não enxergam a verdade. Efésios capítulo 2. Tá, esse texto ele fala duas coisas. Uma, mortos. Os incrédulos, aqueles que não estão em Cristo, estão mortos. É a primeira coisa, mortos. E a segunda coisa são instrumentos do diabo. Né? É isso que diz o finalzinho do versículo 2. Então, essa é a visão que as Escrituras mostram acerca de quem não conhece a Cristo. Acerca daquele que não crê e não confia na mensagem do Evangelho, que não entendeu, que não conhece a mensagem do Evangelho. Só que eles não sabem disso. Eles não sabem que eles são assim. Eles não sabem que eles estão assim. Alguns deles até parecem bons. Parecem gente boa, são éticos, muitos corretos na sua atitude, alguns simpáticos, bonitos, alguns parecem mais gentis e solidários até do que muitos crentes. Na verdade, alguns deles são mais gentis e solidários até do que muitos crentes. Mas a Bíblia apresenta os incrédulos completamente diferente disso, independente do que se pode ver por fora. A Bíblia mostra quem são essas pessoas, como eles são. E por a Bíblia mostrar isso, ou nós acreditamos no que ela diz sobre essas pessoas, ou nós vamos pela nossa experiência. Né? A nossa experiência é, as pessoas parecem ser tão boazinha, tão legalzinha essa pessoa aí. Mas, na verdade, as Escrituras mostram diferente. E algumas perguntas para a gente fazer então como é que pode um inimigo, já que a Bíblia fala que o incrédulo ele é inimigo de Deus, como pode o inimigo adorar a Deus? Se eles não acreditam na verdade, como é que eles vão adorar ao Deus da verdade? Se eles não conseguem ver a verdade, como é que eles vão adorar ao Deus da verdade? Se eles estão mortos, como eles vão se levantar e vão adorar ao Deus vivo? Se eles servem ao diabo, como adorarão a Deus? Irmãos, a carta de Paulo aos Romanos é uma carta de vamos colocar assim, como a gente está acostumado a pensar, de um missionário. No finalzinho da carta, lá no capítulo 15, o apóstolo Paulo diz, olha, eu desejo ir à Espanha, pregar o Evangelho, pregar as boas novas de salvação em Cristo Jesus, lá na Espanha, onde ninguém ainda foi. Eu quero muito fazer esse meu desejo. E ele diz, olha, eu gostaria muito que vocês me ajudassem nesse processo, para eu chegar lá e poder pregar o Evangelho lá. Só que antes dele chegar no capítulo 15, ele passou por um monte de coisa. Ele escreveu um montão de coisa nessa carta. Por quê? Porque ele quer mostrar para essa igreja de Roma por que é que ele deve ir pregar lá na Espanha. Então ele fala aqui, antes disso ele fala sobre pecado, sobre condenação, sobre justiça e salvação. Ele fala sobre a santificação do cristão, ele fala sobre a soberania de Deus e a eleição de Deus. Ele fala sobre a vida prática dos crentes. E ele faz tudo isso para mostrar de fato o que ele quer fazer lá na Espanha. Por que é que ele precisa ir para lá? Nos versículos 16 até o 18, a gente vê aí um paradoxo, vamos colocar assim, ou pelo menos um conflito. Versículo 16 do capítulo 1 diz assim, eu não me envergonho do Evangelho. Paulo dizendo, eu não me envergonho do Evangelho. Sabe por quê? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então temos a justiça de Deus, aqui no versículo 17, que se revela no Evangelho, mas nós temos no versículo 18 uma outra coisa que se revela. A ira de Deus se revela do céu. Olha só.
Para aqueles que estão em Cristo, a justiça de Deus se revela no Evangelho. Para aqueles que estão em Cristo, a ira de Deus se revela do céu. Irmãos, nós precisamos pensar bastante sobre isso. Por que é que nós temos que pregar o Evangelho para aqueles que não conhecem a Cristo? E eu vou dizer para você, pregar o Evangelho não é ter uma religião. Entende? A nossa relação com o Evangelho de Cristo não pode ser essa ideia de ter uma religião, seja ela qual for. De ter um grupo de domingo do qual eu me reúno, não é isso. Não pode ser só isso. A nossa relação com o Evangelho precisa ser a compreensão de que as boas novas, o Evangelho de Jesus Cristo, o fato de Cristo veio à terra, morreu por nós e ressuscitou. É isso que faz total diferença na nossa vida, hoje e no futuro. Então, se isso não faz a diferença, precisamos reavaliar, então, qual a nossa relação com as boas novas do Evangelho. Mesmo para você, talvez a crente há muitos anos, já idoso na vida cristã, qual é a nossa relação? E para você que está começando agora no Evangelho, qual é a relação que você tem com esse Evangelho? Como isso transforma, como isso impacta a nossa vida. Nos versículos 18 até 20, é uma revelação aqui. Revelação sobre aqueles que não conhecem ao Senhor. Diz assim, olha, 18 a 20. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Eles detêm, eles suprimem, eles abafam a verdade pela injustiça. Eles jogam a injustiça para abafar a verdade. Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Porque Deus manifestou isso para eles. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Aqueles que não conhecem ao Senhor, irmãos, a Bíblia está dizendo que nós fomos criados por Deus, todos nós, os seres humanos foram criados com uma necessidade de adorar. Nós adoraremos, eu quero dizer para você, você é um adorador. Você pode estar adorando a Deus ou a outra coisa, mas você é um adorador, você foi criado para adorar. E a Bíblia diz que lá no fundo do nosso coração, o nosso coração anseia pela divindade. Anseia por isso. E aí Romanos está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo que as pessoas ao olhar para a criação, ao olhar para a beleza talvez dessa montanha, dessa diversidade de folhas, árvores, para a diversidade da criação, para os animais, para tudo que existe, eles deveriam dizer, puxa vida, existe algo mais, existe alguém maravilhoso que criou tudo isso. Ele diz que os atributos de Deus, aquelas qualidades de Deus que são invisíveis, o eterno poder de Deus e a própria divindade de Deus, se reconhecem desde o princípio das coisas, desde o início, sabe como? Por meio das coisas que foram criadas. Então você, quando você olhar para a criação, aquele pôr do sol lindo ali, aquela variedade de tons de amarelo, laranja, azul, tudo misturado ali no fundo, você não adorar o sol ou aquilo, mas você adorar o Deus que é tremendo em fazer tudo isso perfeito. E a mesma coisa lá, e a mesma coisa tudo que existe. Só que estes homens que não conhecem ao Senhor, Deus se revelou, mas eles não viram, não quiseram crer, não reconheceram. Versículo 20 diz isso, né? Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Eles não têm desculpa, porque Deus revelou de si mesmo e esperava uma resposta, uma adoração a quem Ele é. Mas sabe o que aconteceu ao invés disso?
Ao invés da aceitação através da revelação, nós temos então uma rejeição. Deus se revelou, o homem rejeitou. Versículo 21, foi aquele que eu li. Então tais homens por isso são indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-se o coração insensato. Eles acharam que eram sábios, mas na verdade tornaram-se loucos. Mudaram a glória do Deus incorruptível, que Deus que não pode ser corrompido. Eles mudaram a glória de Deus e colocaram em algo, em semelhança de imagem de homem corruptível, que corrompe, que morre, que acaba, bem como de aves, de quadrúpedes e répteis, animais em geral. Irmãos, o ser humano tem a tendência, por causa do pecado, a fazer isso. Tirar a glória que é devida a Deus e dar glória a outra coisa, a outra pessoa, a outra situação, qualquer coisa. Deus se revelou, mostrou-se, mas eles não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. E olha que interessante, ele mostra uma sequência aqui para nós, no versículo 21. Antes, se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios. O seu próprio pensamento, ele é vazio, ele é inútil. Se ele não está na glória de Deus, se ele não está focado em adorar a Deus, se ele não está no Senhor, o seu raciocínio, ele é vazio. E quando o raciocínio é vazio, a consequência natural, as suas atitudes, a sua consciência, o seu coração se torna insensato, tolo, distante de Deus, porque não glorificaram a Deus. O uso da sua mente, do seu raciocínio, se perde, torna-se inútil, vazio. E logo a sua vida é transformada, então. Então eles mudam a glória de Deus e transferem a glória que seria destinada para Deus para qualquer outra coisa que existe neste mundo. É assim que Jesus Cristo olhou para aquelas pessoas. É por isso que Jesus olhou para elas e disse: estão aflitas e desamparadas. A mente delas é vazia e inútil, tentando suprir uma adoração em qualquer outra coisa, se perdendo nisso. O seu coração está obscurecido, eles estão distantes de Deus, caminhando de longe para Deus. Em vez de adorar a Deus, estão adorando a qualquer outra coisa, estão corrompidos na sua forma de ser. Nós vamos ver já o resultado disso. Qual é o resultado disso? Então Jesus olhou para essas pessoas assim. Jesus não viu só uma pessoa boazinha, bem vestida, bonita, elegante, cheirosa, arrumadinha, indo para o seu trabalho digno, tentando ajudar as pessoas. Ele olhava através disso. Ele não via também um cara jogado na rua, com a roupa toda suja, largado, talvez bêbado, o que quer que seja. Ele olhava além disso. E o que ele via? Pessoas com o raciocínio vazio, com o coração insensato, com o coração obscurecido. Não vem a verdade. Por isso ele diz. Por isso que ele teve misericórdia, compaixão delas, como que estavam aflitas. E ele diz: olhem para os campos, olhem para os campos. Irmãos, o resultado disso, então Deus se revelou, houve a revelação de Deus, de si mesmo, a rejeição dos homens. Resultado de tudo isso, versículos 24 em diante. Resultado, por isso, porque as pessoas rejeitaram a Ele, Deus entregou tais homens à imundícia. Pelos seus próprios desejos,
pelos próprios desejos do seu coração, pelos desejos do seu próprio coração, para desonrarem os seus corpos entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus, tornando a verdade de Deus em mentira, e adorando e servindo a criatura no lugar do Criador. E esse Criador é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, irmãos, Deus os entregou a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural de mulher, se inflamaram mutuamente em sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou. A quê? Entregou a uma mente reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios da injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente a fazem, mas também aprovam os que assim procedem. O resultado, irmãos, a retribuição de Deus. Deus se revelou, o homem rejeitou, retribuição, resultado. Deus, então, a ira de Deus, né, lá no versículo 18, nós vimos que a ira de Deus se revela. Como é que ele revela? Deus os entregou a si mesmos. Deus deixou que eles vivessem baseado nos seus próprios pensamentos, nos seus próprios anseios, nos seus próprios desejos. E isso é terrível para o ser humano. O resultado, como é visto aqui, nesse bloco de versículos que eu li 3 vezes, ele diz no versículo 24, Deus entregou tais homens a isso, dos seus próprios corações. No versículo 26, por causa disso, Deus os entregou a paixões infames. No versículo 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Deus os entregou aos seus próprios pensamentos corruptos. Nós precisamos avaliar isso aqui, porque a nossa vida hoje, eu li uma lista aqui de coisas aqui, mas que é resultado dessa rejeição, dessa atitude de pensamento reprovável. E nós precisamos avaliar isso aqui, por quê? Porque Paulo aqui está descrevendo quem é aquele que não conhece a Cristo. Tá? Só que nós, como cristãos, muitas vezes vivemos isso. Por causa da nossa disposição mental, a nossa disposição a pensar e ir para longe do Senhor. A nossa tendência para isso. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. Deus os entregou. O estado real das pessoas que nós vemos aí fora é este. Este é o estado real das pessoas. Elas podem parecer boazinhas, elas podem parecer bonitinhas, elas podem parecer até legais, mas na verdade, pelas Escrituras, isso aqui é o que essas pessoas estão, como elas estão. E sabe o quê? Por amor a elas e por amor a Deus, é que nós devemos compartilhar o Evangelho. É que nós devemos pregar as boas novas de Cristo. Sabe por quê? Porque Deus não está recebendo a glória. Deus não está sendo adorado. Deus não está sendo adorado. Em mais de um lugar, diz que eles não o glorificaram.
depois diz que eles não estão adorando a Deus, mas adorando outra coisa. É assim que funciona. Se não estão adorando a Deus, estão adorando outra coisa. Então, nós somos convidados a pensar nisso. Irmãos, não há inocentes diante de Deus. Por que é que nós devemos pregar o Evangelho, as boas novas de Jesus? Por amor às pessoas, mas porque Deus não está sendo adorado. O que move a pregação do Evangelho é a glória de Deus, para que as pessoas adorem ao nosso Deus. Uma das nossas dificuldades é que nós vemos, nós dizemos assim, quem deve pregar o Evangelho? Missões. E a gente acha que missões é um departamento da igreja. A gente acha que missões é um programa da igreja. E por que eu estou falando de missões? Porque a gente pensa em missões, a pessoa vai sair daqui e vai pregar o Evangelho lá. Mas nós temos dificuldade de viver a pregação do Evangelho, de entender a pregação do Evangelho, de olhar para as pessoas desse jeito, porque a gente acha que missões ou evangelismo, vamos colocar assim, é um programa, é um departamento da igreja. Irmãos, não é. Não é nem um programa e nem um departamento da igreja. Nós achamos que existe um grupo que é responsável por compartilhar o Evangelho. Então, quem deve compartilhar o Evangelho? Compartilhar o Evangelho? Aquele grupo ali. Sei lá, pastor, missionário, evangelista, seminarista. Eles são responsáveis por isso? Não é. Essa é uma visão errada que nós temos. É cômodo para nós pensarmos assim. É muito cômodo para nós. Talvez você diga, mas eu não sei o suficiente para pregar o Evangelho. Irmãos, então tem duas questões aqui. Uma, ou você está se escondendo atrás de uma desculpa de que você não sabe o suficiente para pregar o Evangelho, ou então você precisa dizer, puxa, então eu preciso saber o suficiente para pregar o Evangelho. Porque se o Evangelho é tão importante assim, se ele transforma as vidas, se ele me transformou, se ele é o mais importante da minha vida, então eu preciso saber mais o suficiente para poder compartilhar esse Evangelho. Agora, se eu digo, eu não sei o suficiente, mas eu também não vou atrás de saber, isso acaba se tornando só uma desculpa. Vou viver na vida. E aí algumas coisas a gente precisa pensar. Será que de fato você entende o Evangelho como importante na sua vida? Será que você entende que o Evangelho ele afeta cada área da sua vida? Afeta a forma como você trabalha, como você estuda, como você faz as coisas, como você se relaciona. Afeta tudo. Eu queria que nós pensássemos em algumas coisas para a gente encerrar. Segundo a Bíblia, irmãos, você pode estar morto, separado de Deus, inimigo dele, cego, sendo usado para um fim que não é adorar a Deus. Você pode estar nesta condição. Vou repetir. Morto, separado de Deus, inimigo de Deus, cego, sendo usado para um objetivo que não é adorar a Deus. Se você está nessa condição, você precisa refletir sobre isso. Se você não sabe se você está nessa condição, você precisa descobrir se você está nessa condição. Urgente. Porque você pode estar assim, nessa condição. Uma outra questão para a gente pensar é o seguinte, você precisa lembrar, e nós precisamos lembrar, eu preciso lembrar a cada dia, de que existem muitas pessoas que estão assim. Separados de Deus. Amigos, colegas, pais, filhos, irmãos, mães, vizinhos. Eles precisam do que é o mais precioso para a sua vida. O que é o mais precioso para a sua vida? Não é dinheiro,
não é trabalho, não é uma casa confortável. Isso tudo é bom e válido. Mas, irmão, se uma dessas coisas é o mais importante na sua vida, então você não entendeu o Evangelho. Você precisa refletir sobre isso. Se você sabe que o Evangelho é o mais importante para a sua vida, então existem pessoas ao seu redor e ao meu redor que ainda estão nessa mesma condição. Mais uma questão, nós sabemos que muita gente não está adorando a Deus. O que é que nós vamos fazer com isso? O que você vai fazer com isso? Muita gente não está adorando a Deus. O que é que você vai fazer com isso? Você vai deixar essa tarefa para... deixa lá para o missionário, deixa lá para um chamado, para um pastor, para um evangelista. Não é isso que a Bíblia diz para a gente fazer. Né? Muita gente não está adorando a Deus. Deus não está recebendo a glória que deveria e as pessoas estão adorando outras coisas que não Deus. Como é que nós podemos fazer parte do processo para que Deus seja adorado pelas pessoas? Por todo mundo. Como? Irmãos, primeira coisa, contando o Evangelho. Agora, se você não sabe como contar, nós precisamos então te ajudar a você poder contar o Evangelho. Mas você precisa querer fazer isso, tá bom? Essa é uma das coisas. Uma outra questão que você precisa fazer para ajudar as pessoas a adorarem a Deus, para que Deus seja adorado, é orar pelas pessoas. Orar pelas pessoas que não estão adorando a Deus. E você precisa, e nós precisamos apoiar as pessoas que estão fazendo isso. Pessoas que estão caminhando para compartilhar o Evangelho. Incentivar uns aos outros. Incentivarmos como igreja a fazer isso. Eu quero orar mais uma vez. Eu queria que nós encerrássemos esse tempo, eu queria que você pensasse. Nós compartilhamos o Evangelho, porque as pessoas não estão adorando a Deus. Elas não conseguem, mas elas estão adorando outra coisa.